Bom dia, um dia abençoado para cada um que vai assistir esse vídeo, uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor Jesus esteja na sua casa nesse momento, que você possa abrir a porta a ouvir a voz do Senhor, que Ele entre em sua casa e você receba de Deus o melhor para a sua vida, não só no dia de hoje, mas durante toda a semana, durante todo o mês, em nome de Jesus. Estou estudando aqui sobre duas mulheres obedientes a Deus, mulheres fortes, mulheres que, mesmo correndo risco do que poderia acontecer de negativo na vida delas, elas obedeceram à voz do Senhor e, através dessa obediência, geraram vida e também receberam o melhor de Deus por essa obediência. Que nós possamos, através desse ensinamento, à luz da palavra, também aprender com essas duas mulheres e colocar em prática. Em nome de Jesus. Vamos à palavra? O livro que eu escolhi foi Êxodo 1, versículo 15. Vamos lá? Aqui está falando: as parteiras poupam a vida ao recém-nascido. Versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifrá e a outra era Puá. E disse: quando ajudar no parto as hebreias e as vires sobre os assentos, se for menino, se for filho, mata-o. Mas se for filha, então viva. Então ele colocou uma sentença para a criança que viria ao mundo. Se fosse um menino, morreria. Se fosse menina, viveria. E as parteiras, versículo 17, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservava os meninos com vida. Então elas ouviram aquela sentença, mas elas temeram a Deus e não obedeceu. Vamos aqui para o livro de Atos 5:29, para a gente ver, aprender mais um pouco à luz da palavra. Atos 5:29, se eu conseguir chegar lá, se não, 5:29, vamos guardar também esse versículo, ó. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, olha o que ele disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, que nós venhamos obedecer a Deus. Se foi colocado na nossa vida algo a fazer, uma imposição para fazer, você vai fazer isso, mas é algo que vai ferir a palavra. Vamos lembrar desse versículo que fala que mais importa obedecer a Deus. Então, aquelas duas parteiras temeram ao Senhor e pouparam a vida que viria. E 18 fala, então o rei do Egito chamou as parteiras e disse, por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E elas responderam, e as parteiras disseram, a Faraó é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Então elas colocaram que as hebreias eram mulheres espertas e quando elas chegavam, elas já tinham dado à luz. E por essa situação dessa obediência, elas receberam, olha, no versículo 20, portanto Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Então, quando nós obedecemos a Deus, tememos a Deus e fazemos o gosto de Deus, Ele se agrada de nós. E aqui o povo se aumentou e se fortaleceu. A partir do momento que você coloca em prática a obediência a Deus, tudo na sua vida vai aumentar e vai se fortalecer. Se você está fraco hoje, se você está fraca, sem saber o que fazer, obedeça a Deus, obedeça a palavra, aquilo que você ouviu de Deus, que você vai se fortalecer e vai aumentar. Vai aumentar na sua casa, em tudo você vai aumentar. São bênçãos que virão sobre a sua vida. Vamos aqui para o livro de Provérbios 11:18, para nós aprendermos um pouquinho mais. Provérbios, onde está Provérbios? Na Bíblia. Na Bíblia. Onde está Provérbios? Na Bíblia, 11:18, vamos lá. Está escrito assim,
O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Qual o salário do ímpio? Um salário enganoso, mas para aquele que semeia a justiça haverá um galardão certo. Então, elas obedeceram a Deus e houve um galardão certo para elas. Vamos ver o que aconteceu? 20. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então, através dessa obediência, estabeleceu casas. Vamos ver 1 Samuel 2,35. 1 Samuel 2,35. As casas que foram estabelecidas. 2,35. Olha a palavra de Deus que fala: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Olha a promessa de Deus para a vida daquele que obedece a Deus. Ele falou: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Então, elas duas temeram ao Senhor. E a promessa do Senhor, aqui está falando que ele suscitaria para ele um sacerdote fiel. Elas foram esse sacerdote fiel. E ele que procederá segundo o meu coração e a minha alma. O desejo de Deus é vida, que nós venhamos a gerar vida. E através, gerando vida, o que nós estamos gerando nessa manhã, durante nossa vida? Gerando ódio, gerando amor, gerando aquilo que nós estamos gerando de bom, obedecendo a Deus. Ele vai suscitar para nós uma casa firme. Então, que nós possamos ter esse temor a Deus, que nós possamos obedecer e tudo de maravilhoso virá sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. A atuar e a cifrar, temer a Deus, não ouvir a voz do inimigo, que era o faraó, que mandou matar se fosse menino. Ela obedeceu à voz de Deus, elas temeram a Deus e através disso o povo muito se fortaleceu e cresceu. Para haver crescimento, fortalecimento, nós temos que obedecer, nós temos que gerar vida. Que nessa tarde, nessa semana, você possa gerar vida, gere vidas no seu trabalho, gere na sua casa, gere por onde você passar, vá gerando vida em nome de Jesus, que você receberá casas firmes, você receberá o melhor de Deus. Que Deus abençoe, que essa palavra possa chegar até você, que você possa colocar em prática em nome de Jesus. Deus abençoe, em Deus tudo posso.